Fala pessoal, tudo bem? Sabe aquelas situações onde você está fazendo sua apresentação de venda e o cliente no final fala que o produto ele é caro? Pois é, isso é muito comum, não é? Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse assunto. Eu trouxe uma aula onde no final das contas você vai ver que é totalmente possível você fazer uma apresentação de venda onde o cliente vai achar o preço justo, talvez ele ache até o seu produto com um preço bem barato. Mas antes da gente começar, eu quero aqui falar de algumas considerações gerais. Eu faço isso em todos os vídeos, eu gosto de falar isso no início de todos os vídeos para acertar aqui nossas expectativas. É o seguinte, eu sou um profissional de marketing falando para donos de pequenos negócios, para empreendedores ou profissionais na área comercial que trabalham com apresentações de venda, ok? Vou evitar ao máximo falar o marketês, linguagem de marketing, esse tipo de coisa, ok? E a segunda coisa que eu quero falar é sobre o tamanho desse vídeo. Você já deve ter visto aí que ele é um vídeo longo, e ele é longo porque eu quero mesmo. Eu gosto de fazer vídeos no formato de aula, para que você possa anotar mesmo, como se estivesse estudando. Então, se você não conseguir assistir de uma vez só, assiste em 2 ou 3 vezes. O importante é que você veja tudo. Se quiser também assistir em velocidade acelerada, fica à vontade. O que importa é que você veja tudo, ok? Bom, vamos para a aula. É o seguinte, como eu falei no início do vídeo, é comum a gente estar fazendo uma apresentação, independente do que tipo de produto, se ele é apresentado presencialmente, se ele é apresentado online. O fato é que é muito comum na hora que a gente vai fazer, explicar o preço e falar o valor do produto, os prospects e os clientes acham caro. E é tão comum isso que às vezes quando a gente vai falar o preço a gente fica meio acanhado, né? Eu mesmo percebo isso. Pelo fato de eu trabalhar com apresentações de venda, toda vez que eu me deparo com alguém querendo vender para mim, eu percebo isso. Quando a pessoa, na hora que ela vai falar o preço, ela até fica mais acanhada, até fala um pouco mais baixo. Já percebeu isso? Fica meio acanhada, custa tanto e tal. Porque às vezes a pessoa não tem segurança de falar o preço, justamente de estar tão acostumada de ouvir a pessoa falando que está caro, ouvir os seus clientes falando que está caro. Então eu sei que isso é muito comum, sei que muita gente passa por essa situação. E sabe de quem é a culpa disso? Sua? Minha? Tô brincando, não é que a culpa é nossa, né? Na verdade, a responsabilidade de fazer com que o cliente ache o preço justo é nossa. Então não é que a culpa é nossa, mas nós temos a responsabilidade de apresentar de uma forma para que na hora de falar o preço ele ache justo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, fica aí. Bom, você deve estar se perguntando como é que a gente resolve esse problema, né? Eu posso te dizer que a melhor forma de resolver isso é aumentando o valor do produto ou do seu serviço. Nossa, agora sim você deve estar me achando maluco, né? Mas como assim resolver esse problema aumentando o valor do produto? Se você perceber, eu falei aumentando o valor do produto e não o preço do produto. Então o que eu quero dizer aqui não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas é o valor percebido. Então nós devemos aumentar o valor percebido do nosso produto ou serviço e dessa forma o nosso prospect, a pessoa que está ouvindo a nossa apresentação, na hora que ela ouvir o preço, talvez ela ache o valor justo. Como eu falei antes, talvez ela ache até barato. Bom, então deixa eu explicar mais ou menos, do meu ponto de vista, o que quer dizer, o que é esse termo valor percebido. Eu gosto de explicar através de um exemplo, inclusive eu uso esse exemplo bastante quando eu estou fazendo consultoria de marketing para pequenos negócios. Quando eu estou explicando para eles como é que funciona, como é que a gente vai fazer para estabelecer uma estratégia de marketing, eu gosto de usar esse exemplo. É o seguinte, e é um exemplo verdadeiro, tá? Aconteceu comigo. Eu ia sempre num restaurante que ficava ao lado da empresa que eu gerenciava, alguns anos atrás. Tinha lá um restaurante, era um PF, sabe? Prato feito, né? Restaurante simplão, cara. Simplão, no meio da avenida assim, e tinha uma comida lá maravilhosa, maravilhosa. Então, lá eles tinham pratos de R$15, R$17, se não me engano. E tinha um prato lá que eu gostava de pegar às vezes, que era R$27, se eu me lembro bem. E era uma carne, cara, uma carne especial que eles tinham. Era tipo, eu não manjo de carne, então eu imagino que seja
acho que era um contra filé, sabe? E eu achava ok esse preço, né? Pô, era mais caro que os outros pratos, mas ok, R$ 27. Né? Garanto que você almoça talvez bem mais caro que isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu achava ok esse prato de R$ 27 ser mais caro que os outros. E era uma delícia, cara, eu adorava. E gostava porque era um lugar simples mesmo, você chegava lá, você já sabia que era daquele jeito. Então era o que você esperava, era aquele ambiente mesmo. E eu achava ok o preço, achava justo o preço. E é isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Então, agora vamos para uma outra situação. Aconteceu também, e eu me lembro que isso me chamou a atenção porque foi alguns dias depois. Eu fui no Outback, e vocês sabem que restaurante é esse, e eu vi o mesmo prato. Na verdade não era um prato idêntico, mas era a mesma peça de carne. E aí o seguinte, eu lembro que era tão gostoso quanto. Era o mesmo tipo de preparo, era muito, muito gostoso. Só que o preço no Outback era R$ 80. E acho que não era R$ 80, era R$ 75, R$ 77, era próximo de R$ 80. E eu me lembro que eu achei ok esse preço. Pagamos e achei justo, né? E já voltei, a gente vai no Outback com uma certa frequência, como outras coisas, de vez em quando pego esse prazo também e acho muito justo o valor, acho muito justo o preço. Então veja, nós não estamos falando aqui de produto mais chique, de produto menos chique, não estou falando de produto onde vai pessoas de uma classe social, não estamos falando. Se você perceber, eu falei que eu estava muito bem nos dois ambientes. Eu fui no restaurante lá do Prato Feito, adorei, gostei, saí feliz e achei ok o preço. E também falei que fui no Outback e me senti bem, gostei. Então, os dois lugares eu me senti bem, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Não estamos falando aqui de lugar chique ou lugar menos chique. Estamos falando de você achar justo o preço. Agora vamos aqui detalhar um pouco as características de cada lugar, certo? Tanto do restaurante PF quanto no Outback. Para você ver, eu nem lembro do nome do restaurante PF, mas eu gostava tanto dele porque o que me chamava a atenção não era nem o nome, era a comida gostosa que tinha lá. Mas vamos ver as características do local. É o seguinte, primeiro, não tinha estacionamento. Então ele era bem assim na avenida mesmo, uma avenida bem movimentada, então não tinha como você parar na frente. Você tinha que achar algum estacionamento pago perto ou estacionar em alguma rua próxima, mas não tinha estacionamento. Então isso era complicado. Como eu trabalhava muito próximo, eu ia a pé, mas eu estou falando aqui uma das características é que não tinha estacionamento. Agora, uma segunda característica do local era que você entrava lá e ninguém te atendia direito. Você meio que tinha que procurar uma mesa, ele era sempre lotado, estava sempre cheio o restaurante, você tinha que ficar caçando mesa, pô, vamos ali, ninguém te recebia, e na hora que você sentava, demorava muito para um garçom vir te atender, você tinha que ficar procurando o cara, chega aí, para ele poder atender e vir tirar o pedido. E quando ele vinha tirar o pedido, ele não te mostrava um cardápio, ele não me trazia um cardápio, ele simplesmente falava quais eram os pratos do dia, ele falava ali as opções, e, cara, às vezes tinha barulho, você falava, tá, mas repete melhor, não estou ouvindo muito bem. E o cara falava ali, era bem informal esse tipo de atendimento deles lá. Inclusive ele tinha que gritar às vezes no seu ouvido para poder você entender qual que era as opções do dia. Aí eu me lembro que uma vez eu fiz o meu pedido, era essa carne gostosa, e aí ele perguntou o que eu ia beber, né? E aí eu falei, não, eu quero uma água aí, uma água com gás, gelo, limão espremido, que é o que eu sempre peço. Eu gosto pra caramba. E aí, depois do tempo, ele trouxe um Guaraná. Aí eu falei e ele sabe como é que é? Ele já põe na mesa e abre assim a tampa e já vai colocando no seu copo. Mas dessa vez ele só abriu. Aí eu falei, não, eu não pedi Guaraná, eu pedi água com gás. Aí ele chega, ele grita assim, viu, traz aí água com gás aqui, tal. E aí ele na hora pegou a tampa, tampou a garrafa e foi guardar de novo na geladeira para um próximo cliente. Para você ver como é que eram as coisas. Então, ele nem escondeu isso de mim, ele fez na minha frente. Para você ver que tipo de atendimento que era. A gente já ia esperando esse tipo de coisa e tava ok. E um outro detalhe do restaurante, uma outra característica que
cara, não tem ar-condicionado e um monte de gente ali. Na época do frio, ok, mas na época do calor, sem condições, cara, era muito quente, era muito quente. Beleza? Então essas eram as características do restaurante. Agora eu quero relembrar você, que já conhece o Outback, muita gente conhece, quais são as características desse restaurante, e aí a gente vai acabar fazendo uma comparação, ok? Bom, primeiro item, estacionamento. Quase todo o Outback que eu fui fica dentro de shopping. Então, provavelmente você vai ter estacionamento fácil. Eu me lembro agora, aqui em São Paulo, de um Outback que fica do lado do Shopping Eldorado. Eu sei que ali ele é de rua, não é no shopping. Mas eu imagino que ali tem um estacionamento do lado e tal. Mas eu sei que essa situação de estacionamento é muito fácil para o Outback. E quando você chega, mesmo que tenha fila de espera, é comum ter fila de espera, como é que você fica na fila de espera? Eles te dão um token, você vai passear no shopping, você pode andar pelo shopping. Barulhinho aqui. Então você pode andar pelo shopping e aí na hora que chega a sua vez, eles te avisam. Então você tem todo esse conforto de curtir outras coisas enquanto está na fila de espera. Ou às vezes se você fica ali na fila de espera, eles te servem ali mesmo já, com seus amigos, você já começa a curtir ali com seus amigos, você toma alguma coisa. Então pra você ver como é que é o atendimento do Outback. E aí quando você entra no restaurante, quando chega a sua vez e você senta na mesa, aí os caras dão show, cara. Não sei se todo mundo conhece, o Outback é um exemplo de atendimento. O cara, na hora que você chega, ele já coloca na sua mão. Primeiro ele fala, olha, eu sou o fulano de tal, ele se apresenta, fala, olha, meu nome é João e eu vim aqui, eu que vou atender vocês, então qualquer coisa vocês podem me chamar. Às vezes eles até se ajoelham e ficam na sua altura, já percebeu? Eles se ajoelham assim, perto da mesa e falam na sua altura para mostrar que ele está falando de igual para igual com você. E aí, cara, eles já trazem um talher super legal pra caramba, um talher gostoso de usar, um guardanapo bonito e, na sequência, um pãozinho, que é uma maravilha, você conhece, um pãozinho com manteiga. Eu acho que aquele pão é um pão, ele tem um gostinho de mel, eu adoro aquele pão, às vezes dá vontade de ir lá só por causa do pão. Então, para você ver, mais uma característica de atendimento do Outback. E aí, comparando um pouquinho com o restaurante do PF, tem a questão do ar-condicionado. Eu nunca vi um Outback sem ar-condicionado. Então, independente se está frio, se está calor, você está sempre num clima, num ambiente agradável para você conversar com seus amigos ali e tal. E às vezes dá até para você assistir TV no restaurante. Eu me lembro uma vez eu fui assistir um jogo da Copa lá. Então, para você ver quantas coisas tem aí dentro do restaurante, e estou só te mostrando aqui como é que algumas características do Outback, beleza? Em comparação agora com o restaurante do PF que eu falei anteriormente. Bom, então deixa eu te trazer de volta aqui pro assunto principal desse vídeo, lembra? A ideia aqui é a gente falar sobre como montar uma apresentação para que a pessoa, na hora que ouvir o preço do produto, ela ache um valor justo ou talvez até barato. Então, falando sobre os restaurantes que eu estou usando aqui como exemplo, eu não estou falando, de novo, vou falar sobre isso, não estou falando sobre um negócio chique, um negócio menos chique, não estou falando que um dos restaurantes é um negócio bom, o outro tipo de restaurante é um negócio ruim, capaz até do dono do restaurante PF ser um cara rico, porque ele pode ter 3 ou 4 restaurantes daquele e nunca vi ele vazio, então ali clientela sempre comprando e gastando lá dentro. Então, aparentemente é um negócio muito bom. Só que ele se apresenta daquela forma. O Outback, aparentemente, também é um negócio muito bom e se apresenta de outra forma. Então, voltando, nós estamos aqui falando sobre a reação que eu, Marcos Fogo, tive ao pagar R$80 na carne num restaurante e pagar 27 na mesma carne no outro restaurante. Eu achei ok pagar 80 e pagar 27. Agora, se fosse para eu pagar 80 no restaurante PF, será que eu ia achar ok? Será que eu ia achar o valor justo? Eu imagino que não. Pô, mas a carne é tão gostosa quanto, você disse, né, Fogo? Tinha o chimichurri e tinha o contrafilé. Alto assim, mal passado do jeito que eu gosto. Os dois eram muito gostosos. Por que você não sente a vontade em pagar 80 no prato PF? Não sei. Eu simplesmente acho ok pagar no Outback e não acho ok pagar no restaurante PF.
Bom, eu falei não sei, mas a resposta é por causa do valor percebido. Lembra que eu falei do valor percebido? Foi por isso que eu contei toda essa história aqui. Do valor percebido do produto e serviço do Outback e do valor que eu tenho percebido do produto do restaurante PF. Então, se eu pudesse colocar a carne vale isso num canto, a carne vale isso no outro canto. Beleza, essa aqui só oferece a carne, esse aqui oferece a carne, estacionamento, ar-condicionado, eu posso ver jogo, eu posso conversar com meus amigos da melhor forma, eu posso fazer compras no mesmo local. Você concorda? O tanto de valor percebido que eu fui encaixando sobre o produto, e por causa disso, então, talvez eu ache mais justo pagar R$80 num canto, num lugar onde tem tanto valor percebido, diferente do outro que não tem esses valores embutidos ou encaixados no produto. Deu para entender um pouco agora? Então, o que manda aqui, o assunto de hoje, é exatamente você trazer para a sua apresentação de venda uma forma de você agregar valor percebido no seu produto. E aí na hora que você for falar o preço, é capaz do cara achar ok o preço da mesma forma que eu e você acha ok pagar R$80 numa carne num restaurante XYZ. Então eu já te faço a pergunta agora de cara. Na sua apresentação, você está fazendo isso? Você percebe que você pode ou não fazer isso? Bom, e se você está já respondendo aí que não, você não consegue fazer isso, não sabe como fazer isso, vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre como usar essa técnica de valorizar ou trazer mais valor percebido para o seu produto no meio da sua apresentação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mapear o que o seu cliente deseja. Você precisa, de alguma forma, ter mapeado o que o seu cliente deseja. Você pode fazer isso anteriormente, você planeja com antecedência na sua empresa, você senta e faz um planejamento e mapeia, lista tudo aquilo que o seu cliente deseja. É fácil você fazer isso porque você tem clientes já há algum tempo, você consegue perceber um padrão de desejo, um padrão de necessidades que eles têm e você lista, você tem que ter isso mapeado. Se você não tem isso mapeado ainda, cara, eu vou te dizer que você está errado já faz tempo. Você não está errado só na sua apresentação, que você não consegue agregar o valor percebido. Você está errado bem antes disso em não fazer esse mapeamento. E a segunda forma de você captar o que o seu cliente deseja é ali, na ocasião da apresentação, né? Claro que tem negócios, que tem produtos que você realmente apresenta, você faz uma apresentação de venda, e existem outros negócios que a apresentação de venda não é assim, onde permite um diálogo para você captar algumas coisas, né? Veja, se você se você apresenta seu produto através de uma página na internet, quase todo ali o diálogo ele é digital, então você não tem essa oportunidade de captar na hora. Mas se seu negócio se você apresenta ele através de um contato, quer seja por mensagem, quer seja por e-mail, quer seja numa reunião onde você vai levantar ali as necessidades e tal, cara, você pode mapear nesse momento o que ele deseja. E às vezes não são coisas tão óbvias, às vezes o cara fala ali nas entrelinhas as coisas que ele precisa, aquilo que tem valor para ele. Então tenta mapear primeiro o que é de valor para o seu cliente. Então logo depois de você mapear o que seus clientes desejam, você tem que mostrar para ele que você tem o que ele deseja. Então você já tem mapeado, ok, então na hora que você for fazer uma apresentação, arruma uma forma, um jeito de mostrar para ele que você tem o que ele deseja. Então o Outback, eu usei aqui o Outback, né? Ele não faz essa apresentação formal assim, né? Direta, mas ele, quando você entra, você já percebe, né? Que ele está te mostrando que ele tem o que a gente deseja, que é um ambiente agradável, que é um ambiente daquele jeito ali que ele se propõe a disponibilizar para a gente. Mas você, na hora que for apresentar o seu produto, então tenta organizar essa apresentação de uma forma que você possa ir mostrando que você tem o que ele deseja. Agora vem o pulo do gato na hora de mostrar. Cara, fala daquilo que ele deseja, fala do benefício e não da característica. Cara, se você for ver quantos vídeos meus eu falo exatamente sobre isso, de você falar o benefício e não a característica, acho que quase todos eu falo sobre isso. Inclusive, tem um que eu sempre menciono,
que é, se você procurar aí Marcos Fogo, não fale com o chatão, fale com o sonhador. Então procure, na hora de mostrar que você tem o que ele deseja, falar do benefício e não da característica. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Eu fiz uma pesquisa recentemente, uma pesquisa nas redes sociais, pedi para o pessoal responder para mim algumas perguntas que eu fiz, e uma das respostas lá, o empreendedor dizia que ele é dono de um escritório de contabilidade, e ele dizia que estava com dificuldade de mostrar para os clientes ali a importância de cada processo contábil e tal. E na hora que eu li, eu falei, não, realmente não dá para você explicar isso, porque isso é muito chato. Então eu imagino que o que o empreendedor quer ouvir, o que ele quer de um escritório de contabilidade? Talvez ele queira pagar o imposto, pagar menos imposto, ou pagar o imposto da forma correta, ou que o contador oriente o empreendedor à tributação correta. Então é isso que a gente quer como empreendedor, mas a gente quer saber os detalhes dos processos contábeis, porque eu acho isso chato, você entendeu? Então, talvez se o contador me explicar as coisas dessa forma e na hora que ele for falar o preço do serviço dele, eu achei tão chato aquilo que talvez eu ache caro. Talvez ele não me mostre quais benefícios eu vou ter pagando o menor imposto, pagando o imposto da forma correta, ou outras coisas que talvez não está vindo na minha mente aqui. Talvez eu fale, não, isso realmente tem valor. Outro exemplo aqui, um professor de inglês. Se o professor de inglês, na hora que ele estiver fazendo a apresentação dele de venda para mim, para saber se eu vou contratá-lo como um professor, se ele ficar falando tantas horas a gente vai gastar com aula, ou não, eu vou assistir nesse ano tantas aulas por semana, são tantas horas, ou se ele me falar assim, não, pega esse livro, esse é o livro que a gente vai usar, ele tem tantas páginas, cara, isso eu já vou estar achando chato. Se ele falar o valor, talvez eu fale, é caro. Entendeu? Porque eu não tô vendo coisa legal nisso. Agora, se ele me falar que eu vou estar numa reunião de negócio e falar de negócio tranquilamente, para você ver, são coisas que me interessam muito mais do que saber talvez o método que ele usa para dar aula, ou talvez quantas aulas a gente vai ter nesse ano, esse tipo de coisa. Então eu falo bastante sobre isso, falei em outros vídeos também, justamente para que na hora que você... Lembra que a gente está falando aqui sobre como mostrar o seu produto de uma forma que você agregue muito valor percebido ali, para que o cliente ache o valor justo. Então, se você vier com um papinho que não é legal, ou que não é aquilo que o cliente deseja ouvir, cara, na hora que você for falar o preço, realmente ele vai achar caro. Ele não está vendo valor no seu produto, ele só está vendo métodos, está vendo regrinhas, está vendo coisa chata. Não está vendo aquilo que brilha nos olhos dele. Agora veja esse outro exemplo. Se eu tenho um produto, não sei qual agora, vou imaginar, mas vamos supor que seja um produto que a gente chama de produto verde, né? Onde ele tem processos sustentáveis e tal. Vamos supor, eu fabrico algum produto que ele é de borracha, que ele vem de uma plantação de árvores de reflorestamento, então não tem desmatamento. Às vezes, se meu produto, olha só, se eu mapeei, lembra da primeira coisa primeiro item que eu passei aqui, mapear o que o seu cliente deseja. Então, às vezes, se você mapeou que o seu cliente tem como um padrão um comportamento onde para ele tem muito valor esse tipo de ação, um produto verde, sustentável, então talvez nessa hora de apresentar, neste caso talvez seja legal eu dizer qual é o método de fabricação desse meu produto e tal. Por quê? Porque eu estou falando algo que é de valor para o meu cliente, é uma coisa que ele deseja consumir produtos sustentáveis, entendeu? Então estou trazendo situações aqui onde no momento de você apresentar o seu produto, você apresenta de uma forma em que o valor percebido, o valor agregado, ele se sobressaia muito mais do que o preço. Bom, tem o terceiro item que você deve incluir na sua apresentação de venda, que vai ajudar você a aumentar o valor percebido do produto. Estou falando de valor percebido, não de preço. Porém, esse terceiro item é na hora que você vai falar o preço. Ok? Então, quando você for fazer o fechamento da sua apresentação e você for falar o preço, quando eu digo fechamento, gente, está parecendo que é uma apresentação presencial. Ok, pode ser na presencial, mas pode ser em qualquer outro tipo de apresentação, tá? Quando você for falar o preço, é interessante que você mostre para ele, meio que jogue na cara dele as coisas que você está dando
as coisas que estão dando, não, mas as coisas que estão em volta do seu produto, aquilo que agrega o seu produto. Então, eu usei aqui o exemplo do professor de inglês, né? Então, talvez na hora que eu fosse falar o valor, na hora que eu fosse falar o preço, valor não, preço, se eu fosse professor de inglês, talvez eu falasse, olha, veja, você, com esse curso, você vai poder realmente sentar numa reunião de negócios, você vai poder falar tranquilamente numa reunião de negócios, mesmo que tenha ali pessoas de outros países falando inglês. Você vai impressionar as pessoas, através desse curso você vai ganhar um aumento. Então eu quero te lembrar o quanto custa isso para você, o quanto custaria isso para você, qual é o valor disso para você. Tá vendo? Eu estou ali meio que jogando na cara o que eu estou te dando para você entender o quanto vale. A gente chama isso de ancoragem de preço, forma de eu te mostrar que a soma de tudo que eu estou te oferecendo custaria isso, custaria tanto, mas eu estou te oferecendo por esse valor. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o curso de inglês custa R$1.000 por ano, exemplo. Mas eu estou te falando, olha, quanto custaria esses benefícios que eu estou te dando? Talvez o aumento que você vai ter na sua empresa, talvez o tipo de relação que você vai passar a ter por falar inglês fluentemente. O que isso custaria? Tá vendo? Eu estou fazendo aqui uma forma que isso custe, aparentemente ele custe esse tamanho, mas o preço é só R$1.000, né? Agora, se eu simplesmente não fizesse esse tipo de apresentação e só falasse, olha, o curso custa R$1.000, putz, eu ia entender que esse é o valor do curso e o preço é isso. Deu para você entender a diferença entre preço e valor? Para finalizar, ainda no fechamento, na hora que eu for falar o preço, uma coisa interessante é você usar um preço de contraste. Então, talvez eu não ache agora um exemplo para o professor de inglês, mas você vai encontrar para o seu negócio, que é o seguinte, quando eu gerenciei uma empresa que era serviços para a terceira idade, se tratava de uma residência de longa permanência para idosos que eram dependentes, então eles moravam numa casa de repouso e lá tinha todos os cuidados médicos, 24 horas, tinha enfermagem 24 horas, tinha atividades lúdicas, atividades recreativas, tinha passeio externo, sabe? Um monte de coisa. E na hora que eu treinei ali a equipe de venda, na hora que a gente queria fazer um preço de contraste, a gente falava assim, olha, imagine se você fosse pagar um hotel para morar num hotel com todos esses serviços. Custaria basicamente X, mas aqui você vai pagar Y. Deu para você entender? Uma outra forma, então, você usa a ancoragem, mas você também está usando um preço de contraste. Você está comparando com um hotel, por exemplo, né? Então, essas são técnicas que você pode usar na hora de apresentar o preço, mas você está aumentando o valor agregado, o valor percebido do produto que você está vendendo. Beleza? Então, para finalizar, como sempre, um vídeo está longo, só resumir. Primeira coisa, ter mapeado o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente deseja, o que é de valor para ele. Segunda coisa, mostrar para ele que você tem isso que é de valor para ele, porém, mostrar daquela forma que eu falei, não falar de características, falar de benefícios, ok? Terceira coisa é na hora que você for falar o valor, você incrementar mais ainda argumentos que você aumente o valor percebido do seu produto. Então você pode usar a ancoragem de preço e você pode usar o preço de contraste, ok? Então, eu acho que esses são os itens que eu quis trazer para essa aula, mas a moral da história é você precisa aumentar o valor percebido do seu produto para que o cliente, na hora que ouça o preço, ele perceba que o preço é justo e talvez até barato pelo tanto de coisa que você mostra, que você apresenta para ele, porque você está dando para ele, cedendo para ele no momento que ele compra o produto de você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero que você se imagine aí, a pessoa, você fazendo suas apresentações e os clientes achando
gostando da sua apresentação, se encantando com a sua apresentação e ainda mais na hora que você for falar o preço, ele ainda achando o preço justo. Já pensou isso daí? E aí você aumenta a sua taxa de conversão, você bate metas de vendas, você aumenta o seu faturamento, e é isso que eu quero para você, e é isso que eu quero através dessa videoaula contribuir para o melhoramento da sua apresentação de venda. Beleza, pessoal? E se você quer saber mais sobre estratégias de marketing para pequenos negócios ou tudo que diz respeito a apresentações de vendas convincentes, é só você clicar no link da descrição desse vídeo e você tem acesso a uma série de aulas gratuitas, aulas de marketing para pequenos negócios. Então fique à vontade, é só clicar e curtir lá. Beleza, galera? Valeu, a gente se vê em breve. Até mais.